Graça e paz seja sobre a sua vida, você que está nos acompanhando de casa, que por algum motivo não pôde estar aqui, boa noite. Deus tem uma palavra para você nesta noite, um desafio para todos nós, e nós gostaríamos de compartilhar com vocês um pouco daquilo que Deus tem nos dado graciosamente. Então, quero mesmo saudar a igreja com a graça, a paz do Senhor e a você que está em casa. E eu gostaria de aproveitar todo o tempo que nós temos aqui, porque todo lugar que eu vou tem alguém, tem alguma coisa que me deixa assim bastante incomodado. Eu falo que é um inimigo meu, é aquilo ali, ó, que é vermelhinho ali. Na minha igreja lá em Lagoa Santa tem um de todo tamanho, dizendo para mim, ó, não passa daqui. Agora tem um mistério que eu não consegui ainda desvendar. Porque toda vez que eu subo a um púlpito para pregar, para trazer uma mensagem da palavra de Deus, o bichinho anda mais depressa. Eu não sei o que é, acho que alguém controlando o tempo aí, né? O relógio começa a correr mais do que o normal, é a impressão que me dá. Mas nós estamos aqui, eu quero ser breve, eu quero compartilhar com vocês algo que é precioso da palavra de Deus, que serve de desafio para a nossa vida. Mas a palavra do Senhor diz, a palavra de Jesus diz o seguinte: digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim, fará também as obras que eu tenho realizado, e fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Que palavra desafiadora essa que Jesus falou. E essa palavra se refere a nós. E eu vou ficar muito frustrado se esse negocinho aqui não me ajudar, porque eu quero, porque eu quero compartilhar esse texto da palavra de Deus, e a partir dele a gente poder meditar um pouco nessa noite, e você levar algo no seu coração que pode ser transformador para a sua vida. Jesus está dizendo aqui para nós que Deus planejou algo muito maior para nós. E isto é um direito de todo servo de Deus, é um direito de todo cristão. Algo que estava no coração de Deus: olha, eu estou indo para o Pai, porque eu estou indo para o Pai, vocês vão fazer coisas maiores do que eu fiz. Você tem visto coisas maiores do que Jesus fez? Você tem visto pessoas sendo ressuscitadas, curadas, transformadas, pessoas assim, vivendo experiências extraordinárias, sendo arrebatadas, morto de 4 dias, ressuscitando. Nós temos que ver essas coisas, porque são promessas de Deus para a nossa vida. Mas a obra que a igreja tem feito é uma obra que tem alcançado o mundo inteiro. Nós temos tido vários testemunhos e experiências, temos pessoas, pastores da nossa igreja que estão fazendo trabalho na Europa, na África, e que têm trazido notícias extraordinárias daquilo que Deus tem feito. Então há uma promessa sobre a nossa vida: você tem algo para fazer muito maior, Deus tem coisas maiores para nós. E a história toda começa a partir de um momento em que, na palavra de Deus, nos relata a história do profeta Eliseu. Todos aqui já ouviram falar a respeito de Eliseu, o profeta que substituiu Elias no seu ministério. Elias estava já prestes a ser tomado por Deus, e Eliseu era um servo de Elias. A palavra diz que ele deitava água sobre as mãos de Elias. Então ele servia ao profeta Elias. E Deus falou para ele: você vai ungir Eliseu, o profeta, em seu lugar. E Elias preveniu Eliseu, falou assim: você fica atento, porque se você me vir subir aos céus, você vai receber a porção dobrada, a unção dobrada do meu espírito, mas se você não vir, você não vai receber. E Eliseu ficou atento àquele momento ali. E quando Elias foi tomado aos céus, ele deixou cair o seu manto. Eliseu pega aquele manto, e o primeiro teste que ele faz é o que? Ele joga aquele manto nas margens do rio Jordão, e o rio se abre. Até então ele não tinha tido experiências profundas, e ele começa por ali, nesse chamado que Eliseu recebeu do profeta Elias, recebeu de Deus. E ele começou então a viver algo extraordinário, algo que ele não imaginava que viveria. Ele começou a viver coisas
maiores. A gente sabe que Eliseu fez muito mais sinais e milagres do que o profeta Elias. A Bíblia relata 7 sinais que Elias teria feito e muito mais 14 que Eliseu fez. Então, quando Eliseu recebeu aquela unção, aquela transferência de unção de Elias, ele teve que tomar algumas providências. E a primeira providência que Eliseu tomou foi o quê? Foi ir aos seus pais, se despedir deles, pegar o seu arado, queimar o seu arado e sacrificar os seus bois. Eu não fiz nada, mas ele está andando lá, está vendo? E sacrificar os seus bois. Por quê? Porque para viver as coisas maiores que Eliseu queria viver, e que ele pediu ao profeta Elias, a unção, a herança de um filho mais velho, do primogênito, a porção dobrada. Quando Eliseu recebeu isso dele, a primeira providência que ele fez foi queimar os seus arados e foi sacrificar os seus bois. O que significava isso? Eliseu estava tirando da sua vida tudo aquilo que podia prendê-lo a uma vida passada, a um hábito passado, tudo aquilo que poderia ser um entrave para que ele pudesse cumprir o seu chamado. E assim ele sacrifica os seus bois e queima os seus arados, ou seja, ele não tinha mais algo para retornar atrás, para voltar atrás no seu chamado. Eliseu então abriu mão de muita coisa para poder ter a porção dobrada que ele pediu que teria de Elias. E assim, a palavra de Deus nos desafia que quando nós queremos algo maior, isso vai nos custar alguma coisa. Algumas coisas nós temos que renunciar. Nós vamos ter que abrir mão de algumas coisas. Apesar de que tem muita gente que quer viver uma vida cristã profunda com Deus, ter experiências profundas com Deus, mas não querem abrir mão da vida passada, ou continuam com os mesmos hábitos anteriores. Então nós temos que fazer essa escolha. E assim foi na vida do profeta Eliseu. Ele abriu mão de muitas coisas para poder receber algo novo de Deus. Ele rompeu com a vida passada. Então, para nós vivermos coisas maiores, o primeiro passo que nós temos que fazer, nós temos que dar na nossa vida, é queimar os nossos arados, é queimar, desfazer daquilo que nos prende a uma vida passada, romper com a vida antiga. O tempo passou, Eliseu então começou a fazer sinais, milagres e tudo mais, e chega um dado momento em que a palavra de Deus nos relata que houve uma guerra entre o povo de Moabe, os moabitas, e o povo de Judá e de Israel. Lá no segundo capítulo, no segundo livro de Reis, no capítulo 20, relata essa guerra. Então, Eliseu foi consultado. O rei de Israel juntou-se com o rei de Judá, que era Josafá, e fez uma aliança política com ele para enfrentar o rei de Moabe que vinha contra eles. E eles se puseram à marcha para a guerra. E chegou num dado momento, depois de 7 dias de caminhadas, eles não tinham água para beber. Imagina, você sai com um exército para uma guerra e passa 7 dias e não havia água para o gado que eles levavam, não havia água para os soldados que iam para a guerra. E eles perguntaram: como é que nós vamos fazer? Não tem água para beber. E o rei Josafá fala assim: olha, tem um profeta aí, o profeta Eliseu, vamos consultar a Deus através dele. E Deus então fala para o profeta Eliseu e dá uma direção, dá uma ordem para Eliseu. E Eliseu transmite essa ordem para o rei, para os reis que iam à guerra. E quando ele transmite a ordem, qual era a ordem que ele tinha eles teriam que obedecer? Vocês têm que cavar poços. Vocês vão cavar poços nesse deserto. Por quê? Porque quando vocês cavarem os poços no deserto, eu vou enviar água, e essas águas vão encher esses poços. Agora vocês imaginem um exército cavando águas, cavando poços na areia, no pedregulho, ali no deserto, numa terra seca, árida.
Alguém que estivesse de fora podia falar: ah lá, o que os soldados estão fazendo? Esses caras piraram, estão loucos. Cavar aqui cisternas num lugar desse não vai dar nada. Não vai ter água aqui. Poderia parecer até ridículo para eles. Mas eles fizeram aquilo que Deus tinha mandado. E eles puseram-se a noite inteira ali, o dia inteiro, cavando aqueles poços no lugar seco. E a palavra do Senhor diz: assim diz o Senhor: não sentireis vento, nem vereis chuva, todavia este vale se encherá, e bebereis vós, o vosso gado e os vossos animais. Eles estavam ali naquele momento, movendo em fé. Havia um desafio para aquele povo. O próximo passo, depois de cavar, de sacrificar os seus animais, os seus arados, Eliseu tinha que dar o passo seguinte, que era o quê? Cavar poços. Ele teve que cavar esses poços. Então, quando nós estamos buscando ou almejando coisas maiores, nós temos que estar dispostos a cavar poços, a romper com o passado e preparar aquilo que é para o futuro. Cavar poços significa o quê? Você sair do sonho, da inspiração, para poder ir para a implementação. Você tem que pensar como Deus: vocês farão obras maiores do que essa, ou seja, nós temos que pensar grande. Então Deus prometeu: vocês não vão ver sinais de chuva, vocês não vão ver ventos, mas esse lugar vai se encher de água. E assim houve. Então, para viver coisas maiores, esse sonho, esse plano de Deus para a nossa vida, nós temos que pensar com Deus, e pensar grande, mas nós temos que estar dispostos a começar pequenos. Eles não tinham nada, eles não tinham sequer água para beber para ir para a guerra. Então, Deus mostrou algo grande, mas eles tinham que pensar grande, mas eles tinham que estar dispostos a começar pequenos. A visão de Deus para a sua igreja, para o seu povo, é audaciosa, é grandiosa, mas os passos de fé que nós temos que dar para ver essa visão, para viver essa visão, normalmente são passos pequenos e são passos comuns. Havia algo grandioso que eles precisavam perseguir, mas eles tinham que começar pequenos. Aqueles reis queriam um milagre da água aparecer ali naquele lugar, mas primeiro eles receberam uma ordem para trabalhar em fé. Não tinha perspectiva nenhuma, mas diante de uma ordem de Deus, eles começaram a trabalhar. Por quê? Porque eles estavam dando passos de fé. E muitas vezes nós precisamos estar atentos a isso, porque fé é o quê? É a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Eles estavam caminhando em fé e cavaram poços ali durante aquela noite toda. Deus está mostrando com isso que: mostre-me a sua fé e eu vou mostrar para vocês a minha fidelidade. Ele prometeu: esses vales vão se encher de água. E o que aconteceu? No dia seguinte, na hora do sacrifício da manhã, a água veio descendo da direção de Edom e alagou toda aquela região, e eles tiveram água para beber, água para o seu gado que estava acompanhando na guerra. A água veio conforme foi prometido e encheu aqueles poços. Por quê? Porque eles cavaram em fé. Presta atenção nisso. Eles queimaram os arados, eles cavaram em fé. E há um princípio espiritual fundamental em tudo isso que nós estamos falando aqui. Somente Deus pode criar e mandar a chuva, mas Ele espera que nós cavemos os poços. Mandar a chuva é um ato de Deus, mas cavar os poços em fé, mesmo que pareça ridículo, coisas que Deus nos pede, é obrigação nossa. Cavar os poços significa preparar um caminho, um meio, para que Deus possa fazer na nossa vida o que Ele pretende fazer. Então, nós temos que fazer o que nós podemos fazer, e Deus vai fazer aquilo que só Ele pode fazer. Então, igreja, comece a cavar, dê um pequeno passo de fé, e você vai abrir espaços para Deus agir sobrenaturalmente na sua vida.
Muitas vezes nós queremos receber as coisas de Deus, mas estamos presos à vida passada, às nossas atividades, hábitos, vícios, compulsões, manias, desejos pessoais, etc. E não queimamos esses arados. Muitas vezes Deus nos pede coisas, mas nós não estamos dispostos a dar passos de fé para que aquilo que Deus planeja para nós aconteça. E muitas vezes nós achamos que nós temos que ter todos os recursos necessários, mas nós nem teremos todos os recursos, mas nós temos o quê? As promessas de Deus para a nossa vida. E promessa de Deus é como se fosse um cheque na nossa mão, que você pode sacar a hora que você quiser. A promessa de Deus, ela é real. Se Deus prometeu, Ele fará, e ponto final. Mas muitas vezes nós exercemos fé nas promessas de Deus, e a gente não vê as coisas acontecendo na nossa vida. E muitas vezes parece que nada está acontecendo na nossa vida, mas saiba, em todas as suas circunstâncias, Deus está trabalhando nos bastidores. Deus está gerando algo na nossa vida, porque a palavra do Senhor fala que aquele que é capaz de fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a Ele seja glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, por todo sempre, amém. Há um poder de Deus atuando na nossa vida, e esse poder atua de tal forma que a gente possa cumprir o chamado, cumprir o propósito de Deus para a nossa vida. O problema é a escolha que nós vamos fazer, de segui-lo ou não, e essa escolha determinará o nosso futuro, a nossa vida para sempre. Presta atenção, o que nós escolhemos hoje vai determinar aquilo que nós vamos ser amanhã. Então nós temos que ter muito cuidado com as nossas escolhas e preparar isso. O profeta Eliseu já tinha se tornado um profeta nacional, reconhecido, já tinha feito milagres, e houve uma certa situação em que ele atingiu ao grupo de profetas que existia em Israel. Algo dramático aconteceu. E o que foi que aconteceu? Uma das esposas viúva dos profetas chegou para Eliseu e contou certa história para ele. E ela diz assim: certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar com Eliseu. E qual foi o drama que ela estava vivendo? Teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus filhos para serem seus escravos. Imagina, o profeta morreu e deixou uma dívida. E ela procura Eliseu e fala: olha, estou vivendo esse drama, meus filhos vão se tornar escravos. Antigamente a coisa era feia, se pagava com a escravidão as dívidas que tinham. Eliseu, então, o que ele fez? Ele perguntou para aquela mulher: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestada vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois, entre em sua casa com os seus filhos, feche a porta, derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, foi ela embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que lhe traziam. E quando todas as vasilhas já estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela se foi, contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite, pague as suas dívidas, e você e seus filhos viverão do que sobrar. Era uma situação desesperadora daquela mulher. Ela esperava que Eliseu oferecesse para ela assim uma ajuda instantânea. Pá, muda essa situação, faz um milagre aí. Mas ele pergunta para aquela mulher: como é que eu posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. Ela diz: tua serva não tem nada,
a não ser uma vasilha de azeite. Ela achava que não tinha nada, ou que o que tinha era insignificante. Tem uma vasilhinha, um restinho de azeite. Então Eliseu falou para ela o que ela deveria fazer: pedir aos vizinhos, pedir às pessoas que fosse emprestando vasilhas, e ela iria enchendo aquelas vasilhas e o azeite iria se multiplicando. E assim foi feito. Então, o que isso nos chama a atenção? E eu chamo a atenção da igreja. Quando não há mais espaço disponível, quando não há mais vasos disponíveis, vasilhas disponíveis, o derramar do azeite cessa. Ela podia agora vender o azeite, pagar suas dívidas, a família viver liberta daquela dívida, mas o milagre começou na vida dela com aquilo que parecia quase nada, ou seja, um restinho de azeite que ainda ela tinha. Presta bem atenção nisso. Eu não tenho nada a não ser um restinho de azeite aqui. E o milagre na vida dela aconteceu a partir daquele pouquinho de azeite que ela tinha. Como é que está a sua vasilha? O que você tem em casa? O que você tem na sua vida? Isso nos mostra o potencial que nós temos e que Deus pode transformar em algo muito maior do que nós podemos pensar. Para viver aquilo que Jesus falou, que vocês farão obras maiores do que essa, tudo o que Deus precisa é tudo o que nós temos. Para Deus realizar algo na nossa vida, Ele vai precisar de quê? Daquilo que nós temos. Não importa se você acha que é muito ou pouco, tomara que você pense que seja pouco, mas aquela viúva conseguia viver, ou passou a viver, a partir daquilo que ela não tinha. O restinho de azeite foi multiplicado. Por quê? Porque tudo que Deus quer, tudo que Deus precisa para realizar algo em nossas vidas, parte de tudo aquilo que nós temos, daquilo que nós somos, das nossas imperfeições, capacitações ou não. O pouco que ela tinha foi o ponto de partida, a chave para um milagre excepcional que garantiu a vida dela e a vida da sua família. Foi a partir daquele restinho de azeite. Outra vez eu chamo a atenção, muitos se privam na igreja de serem abençoados e usados por Deus, porque pensam que não tem o suficiente para que Deus possa trabalhar. Presta atenção no que eu estou falando. Muitos se privam de serem usados e abençoados por Deus, porque acham que aquilo que são, aquilo que têm, não é o suficiente para Deus fazer algo grandioso. Fazer obras maiores do que Jesus? Jamais. Você sempre pensa assim, a igreja pensa assim muitas vezes, que aquilo que Deus já nos deu, pouquinho, o restinho, o tiquinho de azeite ali, não é suficiente para Deus fazer algo grandioso. Mas Deus é especialista em usar o pouco que nós temos para fazer grandes coisas através da nossa vida, que só Ele é capaz de fazer. E uma das estratégias do inimigo é o quê? É fazer com que você se desanime, é fazer com que você pense e foque só naquilo que você não tem, e não naquilo que você tem. A pergunta que nós temos que fazer é: Deus, o que o Senhor pode fazer com aquilo que eu tenho? Quando o profeta pergunta para aquela mulher, ele fala: o que você tem? Ela falou: eu só tenho isso. Essa pergunta nós temos que fazer para Deus, porque a partir daquela resposta que ela deu a Eliseu, ele encontrou a chave para que a vida dela fosse abençoada. Então nós temos que perguntar para Deus: Senhor, o que o Senhor pode fazer através daquilo que eu tenho, daquilo que eu sou?
e não ficarmos olhando as coisas grandiosas e pensando, eu não alcanço, eu não sou capaz, eu não tenho nada para oferecer. Isso é ter uma mentalidade negativa, isso é ter uma mentalidade derrotista. Muitas vezes a gente pensa assim, se eu tivesse um dom musical, se eu fosse um profeta, se eu pudesse, se eu soubesse, e a gente fica achando que essas condicionantes que a gente estabelece seriam coisas que mudariam nossa vida. Isso é apenas sonhar, e sonhar não muda a situação de ninguém. A menos que você tome os seus sonhos e comece a colocar aquilo em prática para que você veja as coisas que Deus está fazendo. E é quando nós reconhecemos as nossas limitações, quando nós reconhecemos a nossa deficiência, é que Deus começa a nos usar apesar das nossas limitações. Deus só vai nos usar quando a gente reconhece que nós somos, muitas vezes, incapazes. E não ficarmos aí delirando, pensando que se eu fosse ou tivesse tal situação, Deus poderia me usar. E o diabo fica falando assim, é isso mesmo, você não dá certo, você é inviável, fica quietinho, você é só uma mixaria, um restinho de azeite. E a gente não coloca aquilo diante de Deus, para que Deus possa transformar aquilo numa grande bênção. A Central foi durante muitos anos uma igreja lá com seus 300, 400 membros, deliciosa, gostosíssima. A gente sempre foi apaixonado pela igreja, mas a gente só pensava, a igreja parecia uma rodoviária, as pessoas entravam por uma porta e saíam por outra. Em todas as igrejas de Belo Horizonte, tinha gente que já tinha sido membro da Central, a gente não conseguia reter as pessoas, até que veio a visão celular, mudou todo aquele conceito, fomos desafiados, e apesar de todas as limitações, encaramos o desafio. Eu me lembro das primeiras reuniões de célula que a gente fazia, o pessoal apreensivo, assim, como é que nós vamos fazer? Como é que vai ser isso? E nós falamos, vamos fazendo, e fomos fazendo para até chegar ao ponto em que nós chegamos, a ter que construir um novo prédio, porque o outro não comportava mais. O outro prédio não era suficiente do tanto de pessoas que começou a fluir para a igreja e se converter. E mesmo assim, foi na nossa vida. Eu e Ana Cláudia, nós sempre trabalhamos na igreja, desde que a gente namorava. E a gente cuidava de umas crianças, numa cidade lá perto de Belo Horizonte, íamos para lá todo final de semana, ensinar, ministrar na vida daquelas crianças, e daquelas crianças ali que a gente ministrava, que tem fotos nós brincando na rua, com bola, brincadeiras de criança na rua, saíram líderes de igreja. Um deles é pastor regional em Belo Horizonte, e a gente via assim, lembra daquelas crianças, e foi uma escola de vida para nós. O que a gente era? Nada. Ana Cláudia tinha 18 anos de idade, e a gente cuidando ali, eu sou capaz? Não, mas a gente não imaginava que aquela semente que foi semeada tinha um potencial muito, muito grande. Por quê? Porque Ele, Deus, é que dá o crescimento. Então aquela igreja, hoje é uma igreja emancipada, fincada ali naquela cidade, uma igreja que cresce. Por quê? Porque houve uma bênção de Deus. E por que mais? Porque as pessoas que trabalhavam ali, que pareciam, você fala, isso aí vai dar alguma coisa, era uma cidade pobre, uma cidade pequena, saíram líderes que estão implantando igrejas ali. Sabe, aquela mulher ofereceu a Eliseu o seu pouquinho de azeite. E quando nós ousamos entregar para Deus, oferecer a Deus o pouco que nós temos, Deus é capaz de multiplicar de uma maneira extraordinária, de uma maneira incrível. Eu pergunto, o que Deus já colocou na sua mão? Não despreze aquilo que Deus colocou na sua mão. E o grande erro que nós temos é desprezar, é achar que aquilo que Deus nos deu não vale nada. Quando Eliseu pergunta para aquela mulher, o que você tem em casa? Eu pergunto para a igreja, o que você tem em casa? O que você tem na sua vida? Eu conheço gente que lidera a célula, que participa de célula, e é analfabeto. Está ali. Pessoas que
são bênção na igreja, mas por quê? Estão limitadas ao seu potencial? Não, simplesmente porque consagraram aquilo para Deus, e Deus está usando de uma maneira incrível. O restinho de azeite daquela mulher, Deus usou de uma maneira incrível. Então pare de pensar, ou pare de esperar, que o que você tem não vale nada, e comece a trabalhar agora, hoje, com o que você tem. Ofereça o que você tem para Deus. Pare de pensar ou reclamar das suas limitações e coloque diante de Deus para que Deus transforme isso numa grande bênção. O que é que você tem, igreja? O que é que você tem, membro? O que é que você pode oferecer? Nossa maior limitação pode ser a maior oportunidade que Deus tem para agir. A limitação que você tem hoje é a oportunidade que Deus tem para agir. Lembra de Moisés? Deus chegou para Moisés e falou assim: Moisés, o que você tem na mão? Moisés tinha um pedaço de pau, um cajado. Moisés era um foragido da justiça. Sabe Deus o que ele carregava no coração dele? Um homem que perdeu, aparentemente, todo o potencial que ele tinha quando ele abandonou o Egito, onde ele era um príncipe. Ele era educado entre os príncipes de Faraó, ele era de um status elevado no Egito, e por causa de um crime que ele cometeu, que poderia pensar: eu estou desqualificado para o resto da minha vida, foi ser pastor de ovelha no deserto. Mas Deus pergunta para ele: o que você tem na mão? E ele tinha o quê? Um cajado. E Deus começou a dar sinais para Moisés de como queria usá-lo a partir daquele cajado, e falou: joga o seu cajado no chão, pega o seu cajado novamente. Deus falou com ele: fere as águas com o seu cajado. E Deus começou a usar, não que o poder estivesse no cajado, não estava naquele pedaço de pau, não. Estava o quê? No Deus que dava ordens para Moisés, e que em fé ele obedecia e via os sinais de Deus. Era apenas um cajado que ele tinha. Quando Jesus está com aquela multidão lá, andando, já no final do dia, e os discípulos chegam para ele e falam: Senhor, manda esse povo embora, porque o dia está declinando, e eles não têm o que comer, e esse lugar é deserto. E Jesus vira para aqueles discípulos e fala: dai-lhes vós mesmo de comer. E eles objetam: Senhor, 200 denários de pão não seriam suficientes para saciar essa multidão? Eles poderiam ter pensado: Jesus, presta bem atenção no que o senhor está falando, aqui tem 5.000 homens, fora mulheres, meninos, como é que nós vamos sustentar esse povo? Ninguém aqui tem dinheiro para isso não. Jesus estava fazendo uma prova de fé com eles, Jesus estava levando-os a mover em fé, Jesus sabia o que estava para fazer. E quando Jesus fala para ele: dá vós mesmos de comer, fala: ninguém tem nada para oferecer aqui. E Jesus pergunta: o que vocês têm? O que vocês têm? Conforme Eliseu perguntou para aquela viúva: o que você tem? E Jesus pergunta: o que vocês têm? Eles falaram: tem um menino aí que tem 5 pães e 2 peixinhos, mas não vamos nem cogitar em cima disso. 5 pãezinhos de cevada era o pão dos pobres. 5 pães e 2 peixinhos. Que lanchezinho ruim que ele tinha, né? Comer peixe frio, com pãozinho. E Jesus então, a partir daquilo que aquele menino tinha, Jesus fez um milagre extraordinário, e alimentou aquela multidão. Mas a pergunta crucial que Jesus fez foi: o que vocês têm? Eram apenas 5 pães e 2 peixinhos. E ali foi o start, foi a chave para um grande milagre, porque a partir da insuficiência deles, Deus fez algo extraordinário. Presta atenção, é a partir da sua insuficiência e com o que você tem, que Deus quer fazer algo extraordinário, porque a obra não é sua, é dele, e é dele na sua vida. Você está entendendo o que eu estou falando? É obra de Deus na sua vida. Então comece a dizer sim para Deus
a partir de onde você está. Deus, eu me sinto incapaz, eu não conheço a palavra, eu não sei se quero orar direito, eu tenho vergonha de falar de Jesus, eu sou tímido, eu sou fraco, eu sou medroso, e você tem um monte de deficiências. Você fala assim: Deus, eu tenho isso para te oferecer, e a partir disso, o Senhor faça algo grandioso na minha vida. Deus não precisa, aliás, nós não precisamos de muito. Não precisamos de muito. Nós precisamos o quê? Daquilo que nós temos, colocar nas mãos de Deus, mesmo que seja 5 pãezinhos de cevada e 2 peixinhos. Mesmo que seja um mínimo de talento que você tem, ou a mínima capacidade. Você sabe ler pelo menos? Você sabe ouvir? Você sabe orar? Fala assim: Deus, eu só tenho isso para oferecer. Então oferece isso para Deus. Porque a partir daquilo que você tem, Deus pode fazer coisas grandiosas. Ele não precisa de muito de você, mas Ele quer ser muito na sua vida. Para viver aquilo que Jesus falou, as coisas que nós precisamos saber. Nós precisamos saber quem Deus é e confiar nele. Você conhece o seu Deus? Você conhece bem quem é o seu Deus? Quem é Deus? Quem Ele é? Deus, quando se revelou para Abraão, quando Ele apareceu para Abraão, Ele se revela claramente. Na primeira oportunidade que Deus teve, Abraão tinha 99 anos de idade, Deus aparece para ele. E a palavra de Deus diz que Ele fez promessas para Abraão. E quando Ele aparece, Ele fala: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda segundo a minha vontade e seja íntegro, seja inteiro, seja quem você é. Ele falou: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Isso significa, eu sou o El Shaddai. Shad, no hebraico, significa seio, aquele que alimenta, aquele que amamenta. A raiz da palavra seio vem de Shad, ou seja, o Deus que supre, o Deus da abundância, o Deus que alimenta, o Deus Todo-Poderoso. E foi assim que Ele se deu a conhecer a Abraão. Então, Deus é para nós um Deus de abundância, Ele é suficiente. Ele não está esperando, na nossa suficiência, não. Por quê? Porque nós não temos isso, nós somos fracos. Da mesma forma que Ele foi abundante na vida daquela mulher desesperada, que só tinha um restinho de azeite, Deus também quer ser abundante na nossa vida. Então o profeta Eliseu mostrou para ela, Eliseu fez com que ela reconhecesse que tinha algo que Deus podia usar, mesmo na dificuldade que ela vivia. Deus quer que a gente reconheça que Ele é capaz de fazer na nossa vida, mesmo na nossa insuficiência, mesmo nas nossas limitações. Quando Eliseu fala: peça vasilhas emprestadas, tudo que ela precisava fazer era ter espaço para que Deus pudesse atuar na sua vida. Ela já tinha tudo o que precisava viver para uma vida de coisas maiores. O quê? Um pouquinho de azeite. Esse pouquinho que você julga ter é suficiente para que Deus possa levar você a viver coisas muito maiores, a viver o maior de Deus. Há uma promessa sobre a igreja de Deus: vocês farão coisas maiores. E a quantidade de vasilhas que aquela mulher tinha e que teve que pedir emprestado, determinava o futuro que ela teria. Ela precisou de pedir emprestados, porque Ele falou: peça quantas for possível. Por quê? Porque o plano era o quê? Você vai ter abundância para o resto da sua vida. E se tivesse milhões de vasilhas lá, até hoje o azeite estava correndo. Por quê? Porque havia uma promessa na vida dela. E o que aconteceu?
as vasilhas vazias estavam se enchendo de azeite. E o azeite só parou de correr quando não tinha mais espaço, não tinha mais vasilha. E muitas vezes nós precisamos entender que o vazio que existe na nossa vida, a deficiência que existe na nossa vida, determina o enchimento miraculoso que nós vamos ter. Você pega uma pessoa que você fala assim, ele é absolutamente incapaz. Isto vai determinar o tamanho do milagre que Deus vai fazer na vida dele. Nós temos um exemplo tão claro disso. Eu me lembro, eu acompanhei, desde sempre, desde que ele era menino, a trajetória do pastor Paulo na igreja. E foi difícil demais quando ele assumiu o pastorado. Ele era tímido, inseguro. Existiam aquelas pessoas que ficavam no culto, só anotando as coisas que ele falava, para depois chegar para ele, você falou isso, mas isso está errado. Você falou aquilo, mas aquilo não é bem assim. E ele se sentia oprimido com aquilo ali, e a gente ficava assim, do lado dele, sempre foi muito amigo, chegado à nossa família, a gente viu tanto que ele sofria, e ele se sentia incapaz, totalmente incapaz. Hoje Paulo é um conferencista internacional, e a gente vê a trajetória de crescimento dele, mas ele buscou o quê? Ele buscou de Deus, e Deus encheu as vasilhas dele. Ele se sentia vazio, ele se sentia insuficiência, e isso determinou o tamanho do milagre que Deus fazia na vida dele. Se nós queremos viver coisas maiores, aquilo que Jesus prometeu, mas chegamos a Deus e achando que vamos receber essas coisas maiores, mostrando o nosso lado bom, as nossas virtudes, nós estaremos perdidos. Nós estaremos perdidos. Deus não está buscando da gente, fala assim, me mostra o seu currículo, tanto que você é bom para eu usar você. Não, Deus está falando para nós o quê? Me mostra o vazio que você tem na sua vida, porque sou eu que vou preencher isso aí. Me mostra a sua incapacidade, que sou eu que vou te capacitar. Então nós temos que perceber que aquilo que parece para nós ser uma deficiência, para Deus é uma oportunidade de um grande milagre. Aquela mulher falando assim, eu não tenho nada, apenas isso. Eliseu virou para ela e falou assim, pois é disso aí que eu vou mudar a sua vida, eu vou mudar a vida dos seus filhos. Vocês percebem isso? Às vezes nós ficamos limitados, por quê? Porque nós achamos que nós temos que estar cheios de virtudes, cheios de qualificações nossas, humanas, para que Deus possa nos usar. E dessa forma, Ele não vai nos usar. Por quê? Porque Deus quer nos encher, e não quer que nós cheguemos a Ele achando que nós estamos cheios. Nós precisamos ser enchidos por Deus. Agora, como que Deus vai encher alguém que se julga cheio? Como que Deus vai capacitar alguém que se julga capaz? Como que Deus vai dar sabedoria, discernimento, entendimento espiritual para alguém que julga ter tudo isso? Deus quer que nós apresentemos para Ele as nossas vasilhas, vazias, a nossa incapacidade, para que Ele possa encher, para que Ele possa fazer na nossa vida. Então, muitas vezes pensamos de maneira diversa daquilo que Deus pensa. Para nós vivermos coisas maiores, nós temos que trazer diante de Deus o pouco que nós temos, o nosso vazio, que só Ele pode preencher. Só Ele pode preencher. As vasilhas vazias falam daquilo que nós não temos. Elas mostram a nossa insuficiência. E muitas vasilhas vazias falam do tamanho do milagre que Deus está para fazer. E às vezes você se avalia todos os dias. Talvez você seja um líder de célula, ou tentou ser líder de célula, se frustrou, largou para lá, não quer saber mais, não vou cuidar das pessoas, célula dá problema, gente é coisa difícil de mexer, então eu não sou capaz, eu não sou líder, eu não dou conta, larga para lá e desiste. É nessa hora que eu tenho que chegar para Deus e falar, Deus,
eu sou insuficiente, eu sou incapaz, eu não consigo, mas o Senhor falou que ia fazer obras maiores em mim, então eu estou te apresentando a minha vasilha vazia, eu estou te apresentando a minha insuficiência. Por quê? Porque quanto maior for a minha insuficiência, maior vai ser o milagre do Senhor na minha vida. Maior vai ser o milagre do Senhor na nossa vida. Então, o volume, o tamanho do vazio, da insuficiência que nós temos, vai mostrar o quanto que nós podemos ser cheios. Deus está procurando pessoas famintas, pessoas que querem mais de Deus. Deus quer encontrar famintos na igreja. Senão, sabe o que vai acontecer? Ele vai sair pelas ruas, pelos becos, pelas vielas, pelos valados e convidar os paralíticos, os cegos, os proscritos, para que ele possa encher. Por quê? Porque muitas vezes na igreja tem gente achando que eu preciso ser alguma coisa para Deus fazer alguma coisa através de mim. Isso é um paradigma que precisa ser quebrado. Eu preciso oferecer aquilo que eu sou para Deus e falar: Deus, está aí o meu vazio, está a minha insuficiência, eu quero que o Senhor encha isso. Eu quero que o Senhor me use dessa maneira. Nós vemos algumas histórias de Jesus. Bartimeu, por exemplo, sentado à beira do caminho, marginalizado, lá na sarjeta, e Jesus passando, e ele: quem é esse? O que está acontecendo? E ele começa a clamar a Jesus, e as multidões falando: cala a boca, cala a boca, cala a boca. E ele, quanto mais mandava ele calar a boca, mais ele gritava. Por quê? Porque quando você tem uma alma faminta, e você é totalmente incapaz, insuficiente, como Bartimeu era, cego, perdido no meio daquela multidão, Jesus parou, se deteve e falou: chama ele aqui, chama ele aqui, o que você quer que eu te faça? Eu quero ver, Senhor, eu quero ver. Jesus falou: seja feito conforme a sua fé. E ele foi curado instantaneamente, e aí ele passou a seguir Jesus estrada fora, porque quem tem o seu vazio preenchido, a sua insuficiência preenchida, segue a Jesus. Só não segue a Jesus aquele que se apega à sua insuficiência, e muitas vezes como uma atitude de covardia diante de desafios. E se tem uma coisa que Deus detesta, é a covardia. Deus quer que a gente haja em fé, que se mova em fé. Fé em nós, nas nossas capacitações? Não. Fé naquilo que Deus quer fazer através de nós. Fé naquilo que Deus pode fazer através de nós. Coisas maiores são para aqueles que têm fome de Deus, que aqueles que querem acertar com a sua vontade. Eu preciso desejar as coisas de Deus. Eu não preciso olhar para as minhas insuficiências, mas eu preciso desejar as coisas de Deus, porque quando eu desejo as coisas de Deus, Deus vem e age na minha vida, Deus me capacita. E muitas vezes nós falamos isso, mas falamos às vezes como um jargão, como um vício já entre os evangélicos. Deus não chama os capazes, mas Deus capacita os escolhidos. E muitas vezes falamos isso sem entender a profundidade do que isso significa. Porque a gente quer muitas vezes pensar que nós temos algo para oferecer para Deus, mas nós não temos isso. O apóstolo Paulo, num dado momento da sua vida, ele já despedindo ali, fazendo um retrospecto da sua vida, para aqueles que falavam que ele não era apóstolo, e ele fala assim: eu trabalhei muito mais do que todos os outros, e é fato. Eu trabalhei mais do que todos eles, não eu, mas a graça de Deus comigo. Percebe? Não foi na sua suficiência, na sua capacitação, foi na graça de Deus na vida dele. Ele fala que ele considerava tudo como perda, as suas raízes de romano, as suas raízes de uma genealogia de fariseus, da sua família ser a família de fariseus. Não, ele não esperava nisso. Ele fala: eu considerei tudo isso como perda por causa de Cristo. E ele fala: não foi eu que fiz isso, foi a graça de Deus na minha vida. Para a gente viver as coisas maiores de Deus,
nós precisamos de uma fé maior. E muitas vezes Deus nos leva a desafios. As limitações da nossa vida e as necessidades que nós temos são as oportunidades que temos para exercer a nossa fé, para amadurecer a nossa fé. Se nós não temos necessidade alguma, a nossa fé não cresce. Se nós achamos que está tudo bem, que está tudo satisfeito, que eu não preciso de mais nada, a nossa fé não cresce. Então as limitações que nós temos são as oportunidades para que a nossa fé desenvolva e a nossa fé cresça. O que a gente pode concluir de tudo isso? Muita gente se exclui da visão maior de Deus. Eu tenho obras maiores para fazer através de vocês. E se exclui de ser grandemente abençoado e usado por Deus, porque acredita que não tem o suficiente com que Deus trabalha. Muita gente pensa assim: eu não sou capaz, eu não consigo. E se exclui de ser abençoado por Deus. Tudo que Deus quer e precisa para que a gente viva coisas maiores é aquilo que nós temos. É o que você tem, é o que Deus precisa. Eu tenho tão pouco, é disso que eu preciso. Eu preciso disso. Eu não preciso de gente perfeita, cheia de títulos e etc. Não. Nós precisamos oferecer para Deus aquilo que nós sempre fomos, aquilo que nós temos. Nós temos que dar para Deus para que Ele transforme naquilo que Ele quer que a gente seja. E o alvo de Deus é grandioso. Vocês vão fazer obras maiores do que essa. Então, pare de esperar pelo que você não tem e comece a trabalhar com aquilo que você tem. Você que está com medo de assumir isso, você que está com medo de abrir uma célula, abrir sua casa, você que está com medo de fazer um discipulado, de testemunhar, de ser um servo operante de Deus, pare de olhar para isso que você não tem, e comece a olhar para aquilo que Deus quer fazer através da sua vida, trabalhar com aquilo que você tem. Porque se nós formos avaliar as nossas capacitações, a tendência nossa é fugir. Mas eu não posso ficar olhando para a minha vasilha vazia, eu tenho que olhar para aquele que pode encher a minha vasilha. E isso tem que mudar tudo na nossa vida. O volume desse nosso vazio, dessa nossa carência, vai determinar o tanto que nós podemos ser cheios. Você se considera pequeno, incapaz o suficiente? Que bênção, Deus tem uma bênção enorme para você. Agora, se você se considera uma pessoa cheia e tudo, Deus não tem espaço na sua vida para te encher. Presta atenção nisso. Então, você que entrou aqui nesta noite, eu não sei como que está a sua vida. Eu não sei como que está a sua postura diante de Deus, diante da visão maior de Jesus, de fazer obras maiores do que essa, porque eu vou para o Pai. Talvez você esteja pensando: eu não sou capaz. É com você que Deus está contando. Porque quando você se sente incapaz, Deus fala: é você que eu posso encher. É gente incapaz, é gente insuficiente que eu posso dar suficiência, que eu posso preencher. Eu gostaria de desafiar você nesta noite a pensar diferente. O vazio da nossa vida é uma área, é um lugar de pouso da graça para a glória de Deus. Se você se sente vazio, incapaz, eu quero te dar uma boa notícia. É com você que Deus está contando. É você que Deus quer. É esse vazio que Deus quer preencher. Porque quem se acha capaz e cheio, Deus não tem espaço para preencher a vida dele. Deus está contando com pessoas que vão oferecer para ele um cajado, um restinho de azeite, que vai oferecer para ele 5 pães e 2 peixinhos, que vai oferecer para ele uma oração, falar: Deus, usa a minha vida, me encha, olha o tamanho do meu vazio, e me encha, para que eu possa viver as coisas maiores que o Senhor tem para mim. E certamente Deus vai fazer isso. Deus está esperando de nós. Deus está esperando de nós o quê? Que a gente se mova em fé,
Comece a cavar poços. Comece a criar as oportunidades para Deus te abençoar. Como é que você vai criar essas oportunidades? Com as disciplinas espirituais que nós precisamos desenvolver. É começar a se apegar à palavra de Deus, é estar ligado a uma célula, é procurar servir a Deus, é procurar fugir do mundo, é procurar alianças dentro da igreja, é cuidar dos seus relacionamentos, é evitar o pecado, é evitar o mal, é disciplina espiritual de oração, de estudo da palavra, e você vai estar cavando poços, para que Deus possa vir com as águas dele e alimentar a sua vida. Não olhe para a sua insuficiência, olhe para aquele que pode suprir a sua deficiência. Não olhe para o que você tem, mas para aquele que é o Deus da abundância, o El Shaddai, que pode suprir todas as suas necessidades, aquele que é todo poderoso. Eu queria pedir à igreja que se colocasse de pé, por gentileza. Eu pergunto para você, em que você está confiado? Naquilo que você é? Ou naquele que tudo pode na sua vida? O que você tem para oferecer a Deus? Um cajado? Alguns pães, alguns peixinhos? Você tem para oferecer algumas vasilhas vazias? Você tem para oferecer um restinho de azeite? É com o que você tem que Deus quer fazer milagres, que Deus quer fazer coisas maiores. Se você quiser coisas maiores de Deus, traga as suas vasilhas vazias diante dele, traga o seu restinho de azeite, traga a sua insuficiência, a sua incapacidade. Fala: Deus, é isso que eu tenho para te oferecer. É isso que eu tenho para te oferecer, para que o Senhor possa encher. O meu vazio é imenso, então tem muita oportunidade do Senhor me encher. Para que você nunca diga que foi na sua suficiência, mas você sempre diga: foi na suficiência de Deus. Como o apóstolo Paulo diz: não fui eu que trabalhei mais do que todos, foi a graça de Deus comigo. E a glória toda vai ser do Senhor. Eu te desafio nesta noite a mudar o seu foco. Pare de olhar para a sua necessidade, para a sua insuficiência, para a sua carência, e comece a olhar para aquele que é o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai, aquele que pode suprir todas as suas necessidades, as suas carências, aquele que verdadeiramente vai te capacitar. Eu queria que você colocasse a sua vida diante do Senhor agora, e você nesta noite tomasse um propósito diante de Deus. Deus, eu quero consagrar minha vida ao Senhor. Eu tenho medo, eu sou incapaz, eu sou inseguro, eu tenho pouco tempo, eu trabalho demais, eu tenho muitos afazeres, mas eu quero colocar tudo isso diante do Senhor. Eu não compreendo muito bem a visão, mas eu quero compreender. Eu quero estar à frente, eu quero ver coisas maiores, eu quero viver coisas maiores. E as coisas maiores são para aqueles que têm consciência da sua insuficiência e dependem integralmente de Deus. Que você nessa noite confesse ao Senhor isso e diga para Deus: Deus, eu consagro a minha vida ao Senhor, eu me disponho a ser usado pelo Senhor, eu quero ser usado pelo Senhor, eu quero viver coisas maiores, e muito mais do que você deseja, Deus deseja isso para a sua vida. Você pode fazer essa oração, você pode aí no seu lugar, consagrar sua vida a Deus, falar: Deus, está aqui minha vida diante do teu altar, está minha vida aqui diante do teu altar, Senhor, com toda a minha limitação, mas eu estou te consagrando os meus 5 pães e 2 peixinhos, eu estou te consagrando as minhas vasilhas vazias, eu estou te consagrando o meu restinho de azeite, para que o Senhor transforme isso numa bênção poderosa,
e eu possa viver as coisas maiores do Senhor. Eu quero essa promessa na minha vida. Ore a Deus agora. Larga de lado o seu temor. Não se esconda atrás de uma desculpa de que você não é capaz. Não use isso como escudo, como refúgio, mas coloca essa incapacidade diante de Deus e fala: Deus, usa-me, eu estou disposto, e Deus vai te capacitar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que está a tua igreja reunida, Pai. Deus, nós nos colocamos diante do Senhor e apresentamos diante do Senhor as nossas vasilhas vazias. E apresentamos diante do Senhor também, Pai, o nosso restinho de azeite, Pai. Deus, parece tão pouco, mas o Senhor pode preencher, Pai, as nossas vasilhas. O Senhor pode fazer esse azeite multiplicar, Deus, e isso tornar suficiente para a nossa vida inteira. Está aqui, Deus, os nossos 5 pães e 2 peixinhos, que o Senhor pode alimentar multidões de famintos que estão pelo mundo afora, Deus. Deus, então eu quero te consagrar os meus 5 pães e 2 peixinhos. Deus, porque essa multidão que está aí no mundo, Deus, esses jovens perdidos, esses casamentos desfeitos, essa violência, esse sangue que está sendo derramado inutilmente sobre a terra, Deus, essa corrupção que existe, Pai, ó Deus, esses desmandos, esse declínio moral dessa nação, meu Deus. Deus, em nome de Jesus, eu quero ser usado, Deus, para essas pessoas. Eu quero ser usado, ó Deus, para arrancar almas do inferno e colocá-las na tua presença. Deus, mas eu só tenho 5 pães e 2 peixes, eu só tenho um restinho de azeite, eu tenho algumas vasilhas vazias, meu Deus, eu tenho um cajado na mão, Senhor. Deus, mas eu coloco tudo isso diante do Senhor e te peço, Pai, usa, preenche, Senhor, enche as minhas vasilhas, Deus, enche as minhas vasilhas, Pai. Eu consagro isso ao Senhor e renuncio, Pai, a todo medo, a toda timidez. Eu renuncio, Deus, a toda indolência, Senhor. E eu te peço, Pai, em nome de Jesus, faça na nossa vida as coisas maiores que o Senhor falou que faria. Eu me disponho, Pai, eu te ofereço, eu me consagro a Ti, Deus. Essa igreja se consagra ao Senhor, Pai. Nós queremos ver as coisas maiores do Senhor, e é assim que nós oramos a Ti, Pai, confiados na Tua graça, confiados no El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, amém.